Olá, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Na Onda do Esporte, ao vivo aqui pela ISTV, canais 4 e 504 da NET, canal 11 da Vivo, canal 36.1 digital e simultaneamente vai lá em nosso canal no YouTube. Estamos no YouTube também, ao vivaço e a cores. Nesta terça-feira, 21 de março de 2023. O programa de hoje conta com a presença, mais uma vez, é claro, dele, abrilhantando, com os seus comentários, o nosso jornalista querido Paulo Pereira. Boa noite, Paulinho. Tudo bem com você, Paulinho? Boa noite, Nelsinho. Boa noite a você, amigo telenauta, internauta, amigo telespectador, que a partir de agora nos dá a honra de acompanhar o nosso Na Onda do Esporte. A partir de agora, então, nós trocamos aí a sua audiência pelas notícias do esporte. Eu já destaco aqui, Nelsinho, a primeira derrota da equipe da Portuguesa Santista em Eurico Mursa no último sábado para a equipe do 15. O 15 que vem praticamente de 7 vitórias consecutivas. Acho pouco provável que a Portuguesa consiga mudar isso jogando lá no Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Isso porque essa foi a segunda derrota dentro de casa para o próprio 15. E se o 15 vem ganhando sucessivas partidas, o mesmo não acontece com a Briosa, que aliás vem de derrotas e empates consecutivos. A Portuguesa não ganha, me parece, há 6 jogos. Então, me parece que ficou difícil. Infelizmente, a Portuguesa teve uma queda muito sensível, a partir do momento, aliás, já no final da primeira fase. E, é claro, a gente vai torcer para que ela consiga mudar isso lá em Piracicaba e, quem sabe, numa decisão por pênaltis, talvez chegar à condição de seguir em frente na competição da A2. Por outro lado, quero destacar também aqui a Copa América de futebol de areia, que ocorreu a grande final nesse último domingo à tarde, quando o Brasil, com uma equipe bastante forte, aliás, o Brasil durante muito tempo teve uma hegemonia fantástica nisso, o Brasil tem 5 títulos mundiais, e conquistou nesse último domingo, lá em Rosário, na Argentina, diante da própria Argentina, jogando nos seus domínios, o Brasil fez 15-5, aliás, 13-5. Uma goleada histórica diante dos donos da casa, onde o Edson Hulk, um atleta que é muito finalizador, podemos assim dizer, marcou 4 gols na final dos 13 gols brasileiros e ele foi o principal artilheiro com 14 gols. Aliás, ele fez um gol de voleio espetacular, lembrando um pouco do Bebeto. Ele cobra uma falta, a bola é meio que tocada pelo goleiro, ela volta e na volta ele dá um voleio e acaba mandando para o fundo do gol argentino, fazendo um dos 4 gols que ele marcou nessa grande final. Brasil, portanto, com essa vitória, conquista o tricampeonato da Copa América e mais do que isso, Nelsinho, garante também a vaga para o Mundial que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 19 e 19 de novembro desse presente ano, o ano de 2023. É importante lembrar que no sábado o Brasil acabou passando na semifinal pela equipe do Paraguai por 7-5. E o Paraguai é de muita tradição no futebol de areia também, principalmente na América do Sul, mas o Brasil acabou passando e com isso foi a grande final. Aliás, o Paraguai está fora, pelo menos nesse primeiro momento, do Mundial. Passou o Brasil em primeiro, a Argentina vice e a Colômbia, que na decisão de terceiro lugar também bateu o Paraguai por 7-5. Então, essas 3 equipes estão, repito, Brasil, Argentina e Colômbia já com o passaporte carimbado para o Mundial. E o Brasil conquista o tricampeonato da América e vai em busca agora exatamente do hexacampeonato no futebol de areia. Entre o futebol feminino, as sereias foram a Brasília e venceram por 4-0. O primeiro gol foi um gol lindíssimo da Cristiane de calcanhar. A Kathleen voltou a marcar, aliás a Cristiane marcou 2, a Kathleen marcou 2, a Kathleen que é a maior artilheira das sereias, dentro da história do futebol feminino do Santos Futebol Clube. E ela voltou a marcar, já havia um tempinho sem marcar, então Cristiane 2, Kathleen 2, a equipe santista venceu por 4-0 ao Real Brasília, jogando exatamente lá nos domínios da equipe brasiliense. Muito bem, estão aí os destaques do nosso comentarista Paulo Pereira. Lembrando que a final do Campeonato Paulista de Futebol, a primeira partida está marcada
para o dia 2 de abril, na Vila Belmiro, jogo marcado para Vila Belmiro, né? O Paulinho, está confirmado? Vila Belmiro, às 16 horas. As tratativas foram iniciadas e quase tudo leva a crer que sim. Água Santa e Sociedade Esportiva Palmeiras. Até porque o Água Santa bebeu dessa água aqui, companheiro. Quer voltar novamente e quer encaçapar o Verdão. Bom, há quem diga que o Palmeiras tem que colocar as barbas de molho. E outros dizem que pode ter aí uma sonora goleada. O que tem você um problema Paulinho? Seríssimo. Não sei o que o Água Santa vai conseguir fazer nesse primeiro jogo. O primeiro jogo normal, mas o segundo jogo, parece que o elenco já não terá os mesmos jogadores. Terá. Terá? Os clubes liberaram. Ah, é? Porque eu tinha informação, ainda hoje pela manhã, eu recebi a informação de que parte desses atletas, eles seriam liberados, porque o contrato acabaria pouco antes, exatamente, dessa partida. Mas menos mal. Porque pela campanha que o Água Santa fez, de repente ter que dispensar alguns jogadores e ir para uma segunda partida da grande final sem esses jogadores, aí... Agora, como é que pode a diretoria, né, formalizar contratos com o final dele, né, com o término dele, antes da grande final do campeonato? Sem sentido, né? Não acreditar na equipe, né? Só pode ser, mas de qualquer forma o Água Santa chegou com bastante propriedade. Jogou muito ontem contra a equipe com méritos, do Bragantino, né? Pênalti é loteria, por falar em pênalti e loteria, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre penais também. Mas, de qualquer forma, Paulinho, essa partida, a primeira, está marcada para o dia 2. Acreditamos que seja na Vila Belmiro. E o jogo de volta está marcado para o Allianz Parque no dia 9 de abril. O Palmeiras não perde, se eu não me engano, há 30 jogos. De 30 jogos, perdeu apenas um no Campeonato Paulista, né? Esses ano o Palmeiras praticamente não... Passou da bola. Não sabe o que é. O que acontece com esse cara, esse tal de Abel, hein? Ele tem estrela, ele tem competência, ele tem capacidade. E uma coisa que eu acho que o Palmeiras tem de bom hoje é não ter estrelas. Porque todos os jogadores são, digamos assim... Operários. São coadjuvantes, operários da bola. Operários Talvez essa seja a chancela ideal. Juntou são tudo, operários né? da bola. Deu aquele tempero, deu aquele molho. Então você tem um técnico que é o estrela. A estrela é o técnico. Ele chegou sem ser estrela, mas ele se tornou a grande estrela dessa constelação. Será que ele se daria bem em outra equipe, Paulo? Ele tem competência para isso. Agora, eu acho que é importante dizer que ele conseguiu no Palmeiras algo que talvez nem ele prevesse. Né? Deu tudo certo. Né? Conseguiram reunir um elenco não é de jogadores renomados, nem de estrelas, mas de jogadores que de fato conhecem do riscado, atendem aquilo que o técnico pede. Tem a entrega. E entregam o seu melhor dentro dos 90 minutos de jogo. E com um detalhe, hein, Paulinho? Um detalhe, um molhinho assim para ajudar no tempero que é essa equipe do Palmeiras. O preparo físico dos jogadores é uma coisa assim... Espetacular. Acima da média. Não tem muitos jogadores lesionados, né, que nem o Santos, que tem um departamento médico entupido. Aliás, ontem o Carlos Alba até deu uma palhinha para vocês lá no Esporte por Esporte. E ele dizendo que fica inconformado, porque não é possível que o Santos esteja passando por isso. Isso não está correto. E eu respeito porque ele é médico, né? Além de ser conhecido nosso... Tem 9 jogadores no gancho, é isso, Paulo? Pois é, cara. É 9 jogadores no muito jogador. Bom, muito. Daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouco mais de futebol, né? Da bola grande por uma bola pequena. Nós estamos aqui recebendo o nosso querido João Rezende. Ele é professor de tênis e recentemente sagrou-se campeão do torneio internacional de tênis lá em Santos. É um dos principais torneios do estado de São Paulo. E o João foi campeão na categoria individual e em duplas também. Nosso querido João, que também é técnico da equipe de tênis da Prefeitura de Guarujá, da Secretaria de Esporte e Lazer, né? Equipe essa que disputa jogos regionais, jogos abertos e outros torneios oficiais também, não é mesmo, João? Boa noite, seja bem-vindo ao programa Na Onda do Esporte. Boa noite, Nelsinho. Boa noite, Paulo. Obrigado o convite aí para integrar essa bancada pesadíssima do esporte da cidade. Bondade sua. Retorno aqui a essa casa depois de 11 anos. Eu lembro que em 2011 estive nesse programa também para demonstrar algumas conquistas do esporte em geral. E hoje estamos aqui como campeão do ITF 200 de Santos, simples e duplas.
e contar um pouquinho das histórias, contar um pouquinho também do nosso trabalho à frente do time de tênis da Prefeitura de Guarujá. E vamos nessa. Então aí pra gente bater um papo bem legal sobre tênis hoje. O tênis tem algumas peculiaridades, né? Tem algumas siglas que muitos telespectadores não conseguem identificar. ITF. ITF, Federação Internacional de Tênis. Federação Internacional Isso. de Tênis. E tem o ATP também. Tem a ATP também, que é a associação que cuida dos tenistas profissionais. E 200, ITF 200. ITF 200. A ITF hoje ela faz o seguinte, ela pega e dá uma nomenclatura a decorrer dos pontos que ela dá aos tenistas campeões dos ITFs dela. Então o Santos era 100, dava 100 pontos para os campeões, e hoje o Santos foi elevado ao nível 200. Então todo campeão de todas as categorias Master em Santos ganha 200 pontos, por isso chama ITF 200. Então você está com esses 200 garantidos. 200 pontos. Hoje, na atualização do ranking de hoje, eu apareci como 325 do mundo hoje, em simples e 135 em duplas, na categoria dos 30 anos, né? 135 de duplas. E 325 de simples. Isso no mundo. No mundo. Um feito histórico, né, Paulo? Sem Com um atleta dúvida. da nossa região. Sem dúvida. Você que gosta de tênis, conhece todas as nomenclaturas, é um apaixonado. Nunca joguei tênis, mas eu sou Não? apaixonado. Não, nunca joguei. Nem no ousei lixo, nem no jogar. lixo, assim, aquele usado que você usou. É aquela coisa, eu sou um cara que me aproximei do esporte justamente por curtir esporte. Eu acho que, e assim, eu fiz questão, o futebol, lógico, é o que leva, né? É a paixão primeira, mas aí eu achei que como plantão eu devesse me orientar, eu devesse aprender sobre várias modalidades esportivas. E eu acabei me tornando um cronista esportivo mesmo, diferente da grande maioria, que domina futebol, mas quando você começa a falar de outros esportes não tem nenhuma noção do que você está vendo. Né? Eu tô incluso assim nessa maioria, né? Em algumas modalidades, é claro, né? Não dá para dominar todas. Não, tudo é impossível. Não dá para dominar todas. João, você domina outras modalidades esportivas também? Gosta de praticar outros esportes? Tento, né? Eu até ano passado jogava futebol, só que eu tive 2 lesões bem sérias no meu joelho aí entre 2016 e 2019, que me fizeram aí diminuir. Depois de muita bronca do meu professor e parceiro Marcos Costa, que ganhou comigo lá o ITF de Santos, eu parei. Hoje eu me dedico 100% ao tênis, né? Porque quando você começa a alcançar um determinado nível de jogo, você não pode mais se submeter a se machucar, a determinadas atividades que possam te tirar da sua atividade principal. E como eu sou professor aqui na cidade também, desempenho alguns papéis, tanto na prefeitura como nesses torneios, hoje eu não posso dar esse mole de me machucar e ficar fora das quadras. Você é formado em educação física? Eu sou formado. Bom, então é um cara que tem uma visão ampla de várias modalidades esportivas. E agora você falou de impacto, né? O que é mais impactante, Paulo, para você? O futebol ou o tênis? Eu digo na questão de joelho. Essa é uma né, boa pergunta, cara. Aí é que tá. Eu acho que o futebol é menos impactante do que o futebol. Aqui na minha visão, o futebol, o risco é o contato do outro atleta, né? Sim. O contato do outro atleta é o que deixa o futebol um esporte de contato perigoso. O tênis, ele não tem um contato com outro atleta. O tênis, o contato é com a quadra, né? É a técnica empregada a ela que traz a lesão, muitas repetições, muitas horas, porque o tênis ele é um esporte que exige muitas horas, né? Muitas repetições. O tenista profissional hoje treina de 6 a 8 horas. Nessa preparação nossa para esse ITF, a gente, menos de 3 horas na quadra, a gente não ficava. Tanto eu como o Marcos Costa, que foi meu parceiro, professor aqui da cidade, que já deixo um abraço aí para ele também. Sempre vou citá-lo, porque foi importantíssimo. Está assistindo o programa, Marquinhos? Acredito que sim. Se não estiver dando aula, se deve estar assistindo. Um abraço, Marcos. Parabéns aí pelo feito, viu? E ele sempre colocou que treinar. O treino, a repetição, horas e horas de mais treino. Então, assim, o profissional é de 8 a 10 horas e não é só quadra, né? É o treino mental, é o treino físico, é a alimentação. E tiro como exemplo a preparação desse ITF, foram 8 quilos a menos. Desde o meio de janeiro, a gente está falando de 8 semanas, então você põe aí 10 semanas. Então foi uma preparação bem árdua. Eu não tenho conhecimento. Você perdeu isso com uma facilidade, não? Eu tenho um preparador, que é o Carlos, também deixo um agradecimento, Carlos Almeida, meu preparador físico, ele cuida ele cuida de praticamente tudo da minha empresa, que é a minha página, cuida da minha preparação física, minha alimentação, e ele teve esse cuidado, né, de, sabendo do objetivo, trouxe um
treino físico para mim, específico para essa ocasião, trouxe uma alimentação voltada para essa ocasião, então tudo controlado, suplementação, tudo certinho para a gente alcançar o Eu êxito. creio até que se você não perde esses 8 quilos, você não seria campeão. E te Porque digo mais. A mobilidade com menos 8 quilos é totalmente diferente do que com 8 quilos a mais. Esse campeonato foi um campeonato difícil para todos nós lá, porque estava muito calor. Foi uma semana muito quente aqui no litoral. Desgastante. Então, né? assim, o torneio ele começa na segunda, mas a gente não começa jogando na segunda. A gente começa jogando na quinta-feira. Eu, na Simples, era um grupo de 4 tenistas, então todos com todo mundo. Isso já deixou a chave de 30 de Simples mais difícil, que você teria que enfrentar todos os adversários. Sim. Pelo fato de você ter 30 anos, você não joga nem de manhã nem de noite, você joga meio-dia, 1 da tarde. Entende-se que você tem mais resistência, não dá para colocar um senhor de 70 anos para jogar meio-dia, né? E casou da gente ter que jogar a final de duplas e a semi no mesmo dia que eu joguei o jogo mais duro da chave de Simples. Oh, meu Deus do céu. Então, quer dizer, eu comecei uma partida de Simples meio-dia e meia, por volta de 8h30 da noite eu estava saindo da final de duplas. E até baixar a adrenalina, fim de Santos, eu moro lá na Enseada, meia-noite, acordei 5 da manhã no outro dia, não conseguia nem andar. Quantas partidas de Simples você fez? 3. Pra chegar. 3. Eu joguei na sexta-feira, eu joguei na quinta-feira, ganhei. O jogo da sexta foi mais duro, durou quase 3 horas, apesar do placar não reflete, foi um jogo de muitas trocas de bola. E o jogo do sábado, na verdade, era uma combinação de resultados. Como eu já havia ganho 2 jogos, eu precisava ganhar apenas um set para me sagrar campeão. E foi o set mais duro, se não me engano, da minha vida, porque eu tentei fazer uma recuperação muito rápida, muscular, porque não era questão mais de fôlego, era questão muscular. Eu tinha um estresse muscular muito grande. Isso durou por volta de 4 sets, porque a gente jogou às 9 da manhã da sexta-feira, já estava muito calor, né? Então, assim, só que o meu adversário também já vinha saturado, porque ele jogou duplas mistas e também jogou a mesma chave que eu. Sim. Então, os dois estavam bem saturados. O que pesa? Pesou um pouquinho mais a experiência, a preparação física, pesou... É um detalhe que ali no final acabou que eu saí na frente e acabei vencendo. E a questão emocional também pesa nessa hora? Assim, até conversei com a minha esposa antes, bateu muito nervosismo no primeiro jogo. Sendo que os 4 primeiros games eu ficava até com dor nas costas. De tão travado que eu me sentia. Por quê? Porque era uma estreia, era algo novo. Eu sabia que era o principal momento da minha carreira até agora como tenista. Então, assim, mas aos poucos vai soltando. Primeiro contato com a bola, primeira bola vencedora, primeiro voleio, primeiro saque que você faz bem dado, aos poucos vai soltando e o jogo desenvolve bem. Eu queria voltar naquele assunto que nós falamos anteriormente sobre a questão de contusão, a questão de lesões, né, de lesões e tal. Eu não tenho conhecimento, eu não sei se vocês dois lembram de algum fato, de algum episódio nesse sentido. Algum tenista já sofreu, por exemplo, uma lesão de ligamento cruzado anterior, rompimento total? Posso citar um exemplo, a nossa tenista Luiz Stefani, que foi campeã de duplas mistas esse ano no Australian Open, ela no ano de 2020 ou 21, posso estar aí, é um desses 2 anos, acho que 21, que foi 21, quando voltou. Foi 21. Num lance infeliz. Ela praticamente um ano parada. Ela estava na rede, parada, esperando o saque do adversário, uma bola fora, ela desviou na rotação do desvio que a bola ia ser, ela rompeu os ligamentos do joelho. Porque mexe muito com a articulação, né? Você se movimenta o tempo todo e faz giro no corpo. Em cima do próprio joelho, né? A perna, se você não estiver bem preparado fisicamente, você acaba realmente... O tênis ele é disputado em algumas superfícies, né? Saibro, quadradura. Esse torneio de Santos é um piso de saibro bem lento, por sinal. Até para nossa região, é um piso bem lento. Só que por causa do calor... Uma quadra mais seca, uma quadra um pouco mais rápida, isso até favoreceu um pouco a gente que joga muito em quadra rápida aqui. Mas essas lesões acontecem mais em quadras de cimento, quadras duras, né? Porque onde o impacto acontece mais, onde o grip está mais associado à lesão. Você prefere saibro ou cimento? Hoje eu prefiro saibro. Hoje, na atual situação, hoje, por meu corpo, a minha técnica, eu prefiro saibro. É menos nocivo ao corpo. João, vamos fazer um remember aqui da tua... Como é que você começou no tênis? Porque o tênis não é uma modalidade esportiva acessível a todo mundo, não é todo mundo que tem conhecimento, não tem muitos professores, muitos técnicos, né, nos municípios, não só aqui no Guarujá, em Vicente Carvalho. E como é que você iniciou no tênis? Teve algum grande espelho, algum grande atleta que você se espelhou?
Eu comecei por volta ali de entre 2005 e 2007 a jogar tênis, né? Eu era adepto do futebol, né? Era adepto das modalidades, mas nunca tive muito êxito. Eu jogava por praticar, gosto de jogar no gol, né? Então tinha uma afinidade a mais com o gol. Estatura para isso tem, né, Paulinho? Aí aconteceu que minha mãe apareceu com uma raquete de tênis lá e eu fui ao Pijireba. Na época não, é o dispositivo ainda que a gente tem. Não vai pra dizer prática. que era Solange, a professora. Não teve. Solange, não fui aluno dela efetivamente, mas usei muito espaço dela para treinar, muitas vezes. E acabou que lá eu sou autodidata da modalidade. Eu aprendi sozinho a jogar. Pelo menos até 2014 eu treinava sozinho. Aí foi quando a gente começa a fazer contatos, começa a frequentar outros lugares. Conheci o professor Marcos, a gente criou um vínculo, né? Não um vínculo tanto de treinar, a gente foi conversando, que até em 2019 eu me juntei com ele eu já tinha um nível de tênis um pouco melhor, mas não para esse tipo de competição. Ele já vinha nessa pegada, ele é um professor especializado em tênis de desempenho. Né? Então ele sabe, assim, formou inúmeros tenistas aqui da região com um ranking para a Federação Paulista, ele é campeão de interclubes, então assim, conhecimento não falta. Então ele me trouxe, me colocou no meio profissional do tênis, né? Onde eu me capacitei, fiz minha faculdade, fiz alguns cursos voltados. E aí daí para frente, quando você começa a trabalhar, você também tem que treinar para entregar um bom nível e começar a desempenhar o papel dentro do tênis, tanto como atleta como professor, até por causa da minha idade, né? Como eu ainda sou muito jovem, para o tênis 30 anos, eu sou bem jovem. Apesar das lesões, então assim, dá para unir o útil ao agradável. Você consegue trabalhar e consegue jogar competições tranquilamente. Aliás, é interessante isso, né? Mesmo como professor, você tem que entregar algo de bom para o aluno, né? Ele tem que ver no professor a capacidade que ele tem, né? de cada lance, né? De cada, digamos, um drop shot, um voleio, quer dizer, para demonstrar ele precisa ter essa capacidade. E é importante entregar isso, porque o aluno vai ter, justamente no desempenho do professor, algo que é um leque bastante amplo, né? Para que ele tenha noções. O que eu costumo dizer. Como técnico de futebol, né, Paulo? É aquele técnico coisa. Que bate bem na bola. Isso. É a vivência, né? Como O bate professor bem, tem que ter a Porque vivência. ele demonstra na prática aquilo que normalmente se entrega na teoria. Justamente. Por exemplo, no ano passado a gente tem um torneio muito tradicional aqui, que é a Tribuna de Tênis. É um torneio que Sim. todo tenista tem de jogar, porque Dispensa comentários. Tradicionalíssimo. Né? Então, assim, a gente leva os alunos, vencer, lógico, o objetivo de todo mundo. Mas para algumas situações participar também é importante. Por quê? Para você conhecer, para você sair um pouco do seu ciclo de treino, conhecer pessoas novas. Eu tiro minha agenda de telefone depois desse TF aqui, esquece. Porque de tantos contatos que eu fiz, de tantas ligações, porque você acaba se expondo, né? Acaba se expondo de maneira boa para todos, né? Falar nisso, mostra para o nosso telespectador aí. Opa, legal. Bom, esse aqui é o troféu de simples, né? Campeão dos 30 anos. Esse aqui, então, foi o modelo de competição, foi um grupo de 4 tenistas. Eu, o Paulo é aqui da região também, a gente sempre encontra ele, então é um tenista bem renomado aqui da região, né? Junto com mais 2 tenistas de São Paulo. Esse aí eu me sagrei campeão, com 3 vitórias na fase de grupo. E esse aqui é o troféu que eu digo que é mais importante, não diminuindo o troféu de simples, lógico. Mas esse aqui é o troféu de duplas que a gente ganhou lá no ITF de Santos junto com o professor Marcos Costa, né? Uma dupla que vinha treinando forte e é um troféu que tem mais significado até pela consideração que eu tenho muito por ele, por tudo que ele fez aí pra mim. Então esse troféu não é só a vitória, é a consideração, é o trabalho duro, que me aguentou, porque nas 2 últimas semanas de treino, muita dor, muito overtraining, muita preocupação, mas no final acabou dando tudo certo. Sensacional. Você falou um pouquinho da tua história do início dela. Você participou de alguns jogos regionais e alguns jogos abertos também. Também. Pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Guarujá. Quando é que começou essa... Primeiros jogos regionais que eu participei nos Jogos Regionais de 2011. Foi em Santo André. 2011, a gente foi em 3º lugar, eu como atleta, né? Foi o primeiro jogos, a gente terceiro lugar é uma boa classificação, hein, Paulo? A gente foi como 3º lugar, naquele ano eu não lembro, não participei de jogos abertos. Aí em 2012 eu fui para os Jogos Abertos, mas aí eu fui como integrante da equipe de tênis de mesa, convidado pelo professor do tênis de mesa para gerenciar, visto que já tinha tido um sucesso no tênis em 2011. Em 2012 a gente ingressou nos Jogos Abertos pelo tênis de mesa. Em 2013 eu joguei jogos regionais também, aí deu uma pausa porque eu comecei a trabalhar, meus filhos nasceram
E eu retornei aos Jogos em 2019 pelo clube de João Bacalhau, que lotava a minha agenda todo ano. Alô, João Bacalhau! E aí eu já... Quem não passou pelas mãos do João Bacalhau? É impossível, também? né? João Bacalhau e Socó são duas figuras eu já raríssimas aproveito aqui no esporte da cidade do Guarujá. Para deixar o agradecimento para ele, porque ele sempre, né, vamos jogar esse ano, ele entendeu bem a situação, estava em formação de família, né, meus filhos. Aí em 2019 a gente voltou, só que a gente voltou com outro projeto, eu apresentei um projeto para ele que eu teria condições de ser o coordenador técnico da equipe de tênis, que eu queria botar a equipe de tênis do Guarujá em outro patamar, né, para a gente trazer as competições. A gente não estávamos levando equipes de tênis até por causa dessa ausência. Foi quando eu levei o Felipe William a primeira vez para Santo André, onde a gente disputou os jogos regionais. Jogamos, ficamos em terceiro, porque era uma chave bem dura, que naquele ano todas as grandes cidades jogaram o adulto da primeira divisão. Então, assim, quando as grandes cidades de São Paulo jogam o adulto da primeira divisão, fica bem complicado. E a gente costuma dizer que os jogos regionais, né, Paulo, isso é uma constante aqui no nosso programa a gente falar, que os jogos regionais dessa região esportiva, que é a primeira região esportiva, são as equipes mais fortes. E são as equipes que acabam cedendo atletas para as várias modalidades esportivas da seleção brasileira, das seleções brasileiras. Isso no futsal, isso no tênis, isso no voleibol, no basquete. Então, tem São Caetano, tem Santo André, tem Diadema, tem Mauá, tem Santos, né, que é uma grande potência. O tênis hoje da cidade, hoje Santos no tênis, hoje é a potência no tênis, até pela formação que eles têm. E a gente tenta encostar todo ano ali. E tem nessas grandes cidades, que é dessa primeira região, também o fato do poder aquisitivo, né? Da renda per capita. Então, também você tem um poder aquisitivo muito maior do que outras cidades. Né? É uma pena na minha opinião, né? E eu não vou mudar ela nunca. Jogos regionais, para mim, tinham que ser jogos de cidade contra cidade, mas de atletas oriundos da própria cidade, né? Porque com esse valor financeiro aí, você contrata para ele disputar só aquela de algumas cidades mais fortes e tal, na renda per capita, né, em termos de geração de emprego, etc. e tal, eles acabam contratando jogadores, atletas só para competição. Mas, de qualquer forma, brilhantam também o espetáculo, né? É uma notoriedade. Você tem um nível, às vezes, bastante elevado. Você chegar numa quadra e você vê de uma equipe de voleibol, por exemplo, feminino ou masculino, você vê 4, 5, 6, 7 jogadores de seleção brasileira, né? Olímpicos, inclusive. Então, a gente teve a oportunidade, e aí em 2019 a gente ficou em terceiro, isso levou a gente para os jogos... Em 2019, terceiro. Fomos aos Jogos Abertos em Marília, enfrentamos Osasco, que foi o campeão daquela chave, né? Um torneio duríssimo, um calor, final de novembro, um calor extremo, fomos até lá, representamos bem a cidade, e aí veio a pandemia, um momento bem difícil, não tivemos as competições tivemos aqueles 2 anos sem competições e voltamos ano passado, 2022, e aí já com o incentivo a bolsa de incentivo da prefeitura, onde eu prezo muito isso, eu gosto, como isso não que passa por mim, mas eu participo das seletivas, eu gosto muito de privilegiar os atletas da cidade que estão começando, né? Como foi até mais à frente eu cito a escalação desse ano, que já estão convocados, e a gente com o Bolsa Incentivo conseguiu trazer esse título para a cidade, que era um título que faltava porque eu só batia na trave. Então vamos lá, Jogos Regionais de 2022. Que é a medalha que está. Vocês foram campeões. A gente foi campeão. O Guarujá foi campeão. Isso, jogos Nós regionais. falamos aqui, né, Paulinho? No tênis. Umas fotos, inclusive. Que era um título inédito, né? Esse era inédito. Talvez a melhor participação do tênis na história de Guarujá. Na história da cidade. Seguramente. E eu tenho um compromisso verbal com a secretaria, que é o quê? É manter o nível de tênis da cidade sempre assim. Agora você tem uma responsabilidade muito grande, né, amigo? Porque a gente tem bons tenistas. Infelizmente, a gente tem que sempre tentar conciliar com o trabalho, com as coisas que a gente hoje consegue entregar. A escalação de 2023, eu estou vindo com uma escalação muito jovem, estou com uma média de atletas aí de 20 anos de idade. A gente vai tentar colocar já coisa inédita também. Sub-21, né? Não, a gente vai no adulto, porque eu tenho um atleta que é adulto, até 30 anos. Vocês fizeram a seletiva recentemente. No Tejereba. E por meio dessas seletivas, isso do tênis, do voleibol, do basquete, do futsal, por meio dessas seletivas eles acabam escolhendo, né,
os atletas que vão compor as seleções das cidades. de Guarujá, No caso do Guarujá. né, nas competições oficiais, principalmente do governo do estado. E todos esses atletas de futebol, de basquete, de vôlei, de tênis, eles acabam sendo bolsistas, ou seja, tem o Bolsa de Incentivo ao Atleta, cerca de 300 e pouco, quase 400 atletas. Chega a quase R$400 por 10 parcelas. Não, mas eu digo número de atletas. Ah, né? tá, número de atletas. Que recebe mensalmente da prefeitura. Aí, esse valor, na realidade, ele é repassado pela Secretaria de Esporte e Lazer, de um fundo de caixa, de um recurso que é do erário público mesmo. Esse não é de emenda impositiva, não é do Promify e não vem do governo do estado, é do próprio recurso arrecadado dos impostos aqui na cidade, voltado ao fomento do esporte. Então, quer queira, quer não, a gente tem que parabenizar aí a Secretaria de Esporte e Lazer. Por falar nisso, alô Galvão, grande abraço a você. Papai hoje, viu, Paulinho? É mesmo? O filhinho dele Parabéns. nasceu Puxa hoje. vida. Galvão, eu tenho o Felicidades. prazer O dele filho ser meu dele- mestre de jiu-jitsu, né? Onde eu faço Nossa. jiu-jitsu. Ele é um dos mestres lá. E eu, Galvão, me chama pra tomar um café que eu tô esperando pra te mostrar esse troféu aí também, meu. Nasceu hoje, rapaz. Parabéns. Nasceu hoje o filhão dele. bom, bacana. Um É abraço, o primeiro? um beijo, saúde. Não, Não Galvão é o tem primeiro. outros filhos, Um abração, Deus abençoe, muita luz, muita paz, muita saúde e muitas bênçãos, não só para o bebê que está nascendo hoje, seu filhão, bem como a sua esposa e todos os seus familiares, os outros filhos, papai que deve estar assistindo o programa, o tio lá em São Vicente, né, o grande Paulo. O avô Enfim. ganhou mais o neto. O avô ganhou mais o neto. Tá com tudo e não tá prosa, né, Galvão? Vamos ao intervalinho? Vamos, Vitor? Vamos fazer um intervalinho? Não, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar umas fotos rapidinho aqui antes de ir para o intervalo? Né, falamos bastante aqui do João Rezende. A cara já não é que a gente tava bem cansado, né, nesse final. MT200, Tênis Clube de Santos. Foi lá no Tênis Clube Foi de lá Santos. no Tênis Clube. Esse, como eu falei, esse MT, ele é Master Tour, né? Master 200. Ele é considerado pelos tenistas um dos melhores Master Tours do Brasil. Por isso que ele foi chancelado a 200, ele era 100, virou 200. Tomara que vire 400, 1000, pra gente sempre poder... À esquerda ali nós temos o Marcos Santos, professor aí, tanto que a gente tá até com a camisa dele aí pra fazer a propagandinha dele sempre, aí, fazer o jabazinho dele. Pode mudar, pode alterar. Isso. Aí, essa é a conquista de Simples, né? Isso aí foi no sábado de manhã, já devia estar uns 40 graus aí já. Sensacional, 40 graus. né? Esse ano eu penso que o calor realmente ele está machucando, né? Essa foto é a nossa disputa dos Jogos Abertos de 2022, né? Terceiro colocado? Esse a gente foi quinto, esse é os Jogos Quinto, Abertos. aliás, Jogos Abertos, Esse é de quinto. Jogos Abertos, a gente foi quinto lugar. Onde foi esses jogos? São Foi Sebastião. São Sebastião. São Sebastião. Começou de dia e terminou de noite essa peleja aí. Esse é 2019, né? Quando eu assumi a coordenação técnica do tênis. Aí os meninos foram terceiro lugar lá em Santo André. Tava frio, tá? Não sei o que eles estão fazendo com essa roupinha, hein? Tava bem frio, já dá pra perceber pra mim. Esse é os Jogos Abertos de 2019. Esse eu joguei, fui como atleta. Né? E esse é os Jogos Regionais de 2022, que é o título inédito que a gente tem aí no nosso currículo. Abertos também de 2019. Opa, isso aí é uma história legal. Isso aí é o beach tênis, né? O beach tênis. Essa foto é surpresa. Alô, Thaís. A Thaís deve estar assistindo a gente. Essa foto é surpresa. Essa foto foi um torneio de beach tênis que eu joguei em São Paulo. A Thaís esteve aqui conosco. Esteve aqui, Amigona, recentemente esteve faço conosco. parte do point Qual é dela. o lá. nome dela, Paulinho? Sobrenome? Eslovaque. 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 Rapaz, eu tô vendo ali aquele checão ali, R$1 milhão de reais, mil, moleque. né? Que isso? Esse torneio tem uma história legal que eu conto em off depois Passa pra um negócio vocês. pra Rapaz, Esse, pior é que a esposa dele tá aqui no Olha estúdio, lá. o telespectador não pôde ver isso. Mas ela olhou assim e falou, ué, hoje não falou nada pra mim? Olha lá, Foi só o alô pro newzinho. Galvão é daí, ó. Alô, Galvão, todo dia de manhã, quando podemos, nos encontramos no jiu-jitsu. lá. Jiu-jitsu? É um esporte... Que faixa? Sou branca ainda. Sou Branca? branca. Ah, então. Comecei, eu já tinha feito, quase as lesões do meu joelho eu parei. Aí voltei agora lá no Integração, né? E tô meio afastado, por causa da preparação pro torneio, eu tive que me afastar. Perfeito. Mas agora, segunda-feira que vem, tô de volta. Então, vamos fazer o seguinte, Vamos que vamos pro vamos. intervalinho. Nossa, é isso? É isso aí. Intervalinho, já já a gente volta.
Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Na Onda do Esporte, ao vivo, canais 4 e 504 da NET, canal 11 da Vivo, canal 36.1 digital e simultaneamente estamos no YouTube para todo o universo. Lembrando que estamos aqui no Vale do Ribeira, região metropolitana de Ribeirão Preto, litoral norte, litoral sul, toda a Baixada Santista, enfim, nosso programa cada vez mais... Paulinho? E que bom, né? Em ascendência. Aliás, deixa eu mandar um grande abraço para o Washington Luiz, que normalmente acompanha uma o nosso avenida programa. De informações. Uma avenida de informações. Sempre que pode estar acompanhando, claro que às vezes em função das suas atividades. Vamos convidá-lo para vir no programa. Eu já falei para ele, a qualquer momento aí. Essa semana também encontrei uma senhora no transporte coletivo, eu vinha inclusive para o programa e ela saiu do Márcia Regina. E aí ela comentou comigo que tinha acabado de sair da piscina, né? Com a Elaine Francisco, que é uma amiga que eu entrevistei muito ela foi atleta de águas abertas, né, uma grande nadadora, professora de natação, e eu falei, não acredito que a Elaine ainda continua aí. Continua, excelente. Ela às vezes fala do momento da carreira dela de água. E eu falei, puxa vida, eu vou pautar lá com o Nelsinho, lá, trazer lá, porque ela é da rede pública, né? E ela desempenha essas funções já há muitos anos nos centros comunitários e lá, especificamente, ela está há muito tempo. Eu achei até que ela não tivesse mais, né? Sei lá, as pessoas às vezes tentam mudar e tal, mas não, ela está lá. E a Elaine é uma pessoa boníssima, há muito não falo com ela e é uma pessoa que tenho certeza vai acrescentar muito no programa, além de ser do erário público, né? A pessoa que está lá desenvolvendo e tem um potencial fantástico. Já que você iniciou a Hora do Maguila, eu queria mandar um abração também ao meu amigo Carlito Macedo, professor. Grande Carlito Macedo. Tem um carinho enorme pelo Carlito Macedo também. Em breve, talvez a semana que vem, o Carlito esteja conosco aqui no programa Na Hora do Esporte, contando um pouco da sua história. Sua rica aliás, história. É rica a história, né? 1 hora de duração vai ser muito pouco o programa. Daria até mais, aliás, alguns programas. Sim, porque sim. ele, inclusive, teve por muito tempo fora do país, né? Além de passar no glorioso Santos. Outro jogador, ex-atleta de futebol profissional, né? Porque voltou às origens, mas na várzea e tal. O nosso querido amigo Célio, ex-jogador do Santos Futebol Clube. Grande Célio, Paulo volante. Leme também assistindo o programa. Nós vamos fazer uma mesa redonda aqui. Opa! Só falta a mesa, mas vamos fazer uma mesa redonda aqui para bater um papo, falar um pouco, né, sobre o futebol atual, sobre o futebol do passado. A gente chorar um pouco as pitangas, né, Paulinho? Fazer um remember aqui. E olha que hoje dá uma resenha grande, hein? Porque esses caras jogavam bola. Opa, diferente Paulo do que tem Leme, hoje. Célio. Eu tive jogando com esse pessoal lá no Morro da Nova Cinta, no Juventude, na final do campeonato, né? Copa União de categoria 60 anos. Jogo 2-0 para o 119, o Grêmio 119, né? E todo mundo achou que já tinha liquidado a fatura. O Juventude da Nova Cinta foi lá, empatou e nos pênaltis ganhou, foi o campeão. Eu queria parabenizar o nosso amigo Joedson, técnico do Juventude, e a todos os jogadores do Juventude, a torcida maravilhosa que compareceu na manhã de sábado, lá no Morro da Nova Sintra. E o Célio é centroavante dessa equipe. Célio, Ticó na esquerda, olha só. Grande Ticó. Célio, Ticó, um monte de jogador bom. Dos bons, Arnaldo aqui do Guarujá, Xuxa, só jogador, só craque de bola. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você passou aí um período, aliás, está passando ainda, porque ambas estão em recuperação, sua esposa e tal. Você conseguiu se preparar adequadamente para poder disputar um negócio do tamanho? A cabeça vai lá, vontade sim, funciona como uma certa terapia, até para você sair um pouco daquele estado tensional. Quebrar um pouco, você tá para quebrar um pouco, né? Mas de qualquer forma a cabeça e o corpo não consegue acompanhar. Mas eu queria dizer o seguinte, que foi um campeonato maravilhoso, mas que teve um incidente no final que nos deixou muito traumatizado, né? Eita. Nós perdemos mais um jogador em campo. Pós-jogo, o nosso meia, médio volante, jogou até o Edu. O Edu, ele é sócio lá do Saldanha, que eu sou sócio lá, eu faço meus treinos lá, eu soube dessa perda. O Edu que atuava como goleiro lá no... Goleiro, ele atuava joga no como gol, goleiro lá, eu soube no sábado à inclusive. tarde, quando eu voltei do ITF, eu fui almoçar lá, eu soube dessa perda. Ele Bem triste ele entrou mesmo. na partida no segundo tempo, mas estava muito calor e tal. Ele já tinha se sentido mal num jogo anterior, na semifinal. Mas aí foi na unidade de saúde, voltou, ficou tranquilo lá conosco. E no sábado passado ele se sentiu mal, após o jogo, foi atendido pelo pessoal da ambulância.
não quis se dirigir para a unidade de saúde, segundo as informações, né? Falou, não, estou bem, foi no vestiário, tomou um banho, voltou, depois caiu e o pessoal fez todo o procedimento lá, todo mundo foi em cima, chamaram o SAMU, enfim, né? Tinha uns bombeiros lá que estavam jogando, né? O nosso Arnaldo, que é daqui do Guarujá, inclusive, joga no Santa Rosa e jogou lá para o Juventude, né? Fez a massagem cardíaca, fez todo o procedimento, o SAMU levou ele para uma unidade de pronto atendimento lá na Zona Noroeste, mas infelizmente ele veio a óbito. Então, um trauma muito grande que nos deixou, né, todos aqueles que compõem o time do 119, sua família enlutada, as nossas condolências, que Deus o tenha na sua santa eternidade. O Edu tinha 66, mas um cara inteirão, um cara maravilhoso, um cara acima... Gente boíssima, até brincava, que como eu disse, eu gostava de arriscar no gol, eu sou sócio do Saldanha da Gama faz 4 anos. Quando eu comecei essa preparação para jogar, né, e eu conheci o Edu a gente jogava, até foi de um dos meus times em um dos campeonatos internos do Saldanha. Então eu recebi com muita tristeza também. Nós do grupo do Saldanha se unimos lá para prestar todo o apoio à família, então eu deixo aqui também meus sentimentos da família do Edu. Foi uma perda muito grande, né, e que nos deixou muito traumatizado. Vai ficar um pouquinho de tempo ainda para a gente tirar isso, né? Muito triste. Aqueles que conviveram e aliás, com ele. assim, é uma incidência que tem sido uma constante, recorrente. Tem sido recorrente. Né? Já perdemos o Silvinho aqui no Guarujá, perdemos o Carlinhos, né, popularmente conhecido como Carlinhos Mãe, pós-jogo também, da categoria 60. E no mesmo dia, no sábado, teve um outro incidente fatal também com o Sérgio, um jogador lá no campo do São Paulinho, São Vicente, no próprio sábado de manhã. Então quem sou eu para falar alguma coisa sobre esse assunto, até porque, né, Paulo, a gente não tem... a gente não tem uma base... Não tem argumento suficiente. Medicinal, não somos médicos, mas... as incidências, né, desse tipo de problema, né? De ocorrência tem sido muito grande, e aí alguns falam que foi pós-Covid. Será que tem alguma coisa a ver? Será que não tem? A gente não sabe, mas que as incidências têm sido muito grandes ultimamente, tem. Nós puxamos pela memória e ficamos aí tentando recordar se antes de 2020, se antes da pandemia, nós tivemos casos idênticos na categoria 60 e 50. E grande parte do pessoal não lembrou. E hoje tem sido uma constante. Então, a rapaziada de 40 anos, de 50, de 60, se cuidem, né? Primeiro passo, procurar um médico para fazer todas as avaliações, fazer todos os exames. Principalmente e depois cardiologista, né? Praticar exercício físico, né, diariamente, não somente no sábado e domingo. E eu estou falando aqui, mas eu também acabo pecando. Faço parte disso, porque só sábado e domingo. A gente teve um caso de um professor também que a gente perdeu mal súbito na quadra, né? Porque não tem aviso. Sim, tem aviso. O atleta não tem idade. Nós perdemos o Serginho jogando no São Caetano, né? Lembra o Campeonato Paulista? Acho que a orientação é essa, né? Procurar um médico, fazer seus exames periódicos. Alimentação, uma alimentação regrada. Pelo menos uma vez por ano, chamados exames preventivos. Dias quentes aqui na Baixada, isso eu saliento muito até com os alunos. Esse ano chegou até o caso de a gente cancelar o horário de aula, de atividade por causa do calor. Que nunca tinha acontecido nesses anos, ali no horário de 15 horas até de 13, 15 horas, você não consegue fazer uma atividade por causa do calor. Eu acho que até para preservar, né? Lá em Santos a gente tem a quadra fechada. Saldanha, né? Saldanha. Eu acho que a vida ela é mais importante do que a competição. Então, se você puder adequar o confronto para um horário de menor intensidade de calor, eu acho que é de bom tom, cara. E a própria Federação Internacional de Tênis, junto com a ATP, junto com os cursos da CBT que a gente faz, ela tem um regulamento sobre isso em todas as idades. Perfeito. Então, assim, a idade X, de 8 a 10, tem uma certa temperatura. Então, a gente tem todas essas normativas. E é importante seguir, porque na hora que acontece... foi seguida, porque passa pelo profissional e é importante que todos saibam. Você tem algo relacionado a isso, não está uma coisa assim... Não está ao vento. Você não é surpreendido, porque o próprio regulamento reza que você tenha esse cuidado. Hoje os tenistas profissionais eles estão seguindo um limite de temperatura. Exemplo, na Austrália esse ano, inúmeros jogos foram paralisados por causa do calor. Intensidade do calor era absurda. Você falou um ponto que eu acho importante. Isso é a camada de ozônio, né?
Cada vez mais Exatamente. se E é abre... o ponto importante, a vida não está acima de... Não, a competição é o está acima contrário, da a vida está acima da competição. Então, assim, Então, as coisas estão mudando. Então, a gente também tem que ter um pouco de entendimento sobre a gente está falando, João e Paulo, da faixa etária de 40, 50, 60, mas serve para os garotos mais jovens também. Porque também né? tem Serve atletas jovens para todo mundo. O primeiro passo é o médico, principalmente um cardiologista, né? Para ver como é que estão as condições do seu coração. E depois, obviamente, um exercíciozinho físico semanalmente, né? Para depois bater aquela bolinha finais de semana. E eu quero, inclusive, eu vou até acertar com a produção do programa. Alô, Regina, para a gente falar com um cardiologista, ver se traz um cardiologista aqui. Uma boa. Voltado ao que é um esporte, assunto importante, que é um inclusive assunto para uma pauta recorrente, nesse gênero. Sim, né? sim. Porque muita gente compete em finais de semana e hoje, você mesmo tem lembrado, quando que a gente imaginava que nós íamos ter, né? 50, 60, daqui a pouco nós vamos ter 70. Já tem aí né? alguns campeonatos que vão começar de 70. Mas a gente precisa acordar para esse lado. Sim. Porque nós não podemos imaginar as pessoas com tanta idade jogando num calor desse, de tamanha intensidade, num horário onde sol a pico, e sem fazer essa atividade física periodicamente. Brincar, jogar... Só no final de semana, não dá. E esse foi um cuidado que eu observei muito no ITF 200 Santos, foi esse cuidado com o pessoal da terceira idade. Sim. Porque assim, a gente não pode privá-los... O desgaste de vocês é maior do que um atleta de futebol. Né? Lógico, e a gente também não é assim, a gente se engana em privar a pessoa de praticar o esporte, isso não pode existir, pelo contrário, tem que ter um incentivo. Então as rodadas começavam por volta de 8 da manhã, com a pessoal da categoria mais acima. Então você vinha descendo categoria e, como eu brinquei aqui, o 30 anos ele tem que jogar ao meio-dia mesmo. O 30 anos ele tem que jogar meio-dia, o 35 anos ele tem que jogar meio-dia. É porque presume-se que ele é seja melhor preparado para suportar aquilo, né? Diferente de um com 60. Esse foi um cuidado extremo com a organização. Até deixo um abraço para o Vinícius Vieira, que é o árbitro ITF, que foi lá, que é meu amigo de longa data, o seu Danilo Gaino, que é o presidente da Federação Paulista, e o Ricardo da Cefio Pinga, que foi o que me convidou a esse torneio. Todos eles trabalharam fortemente nessa ideia, um torneio com uma estrutura pro calor que estava. Não vi nenhum incidente, todos os tenistas bem assessorados, todos os tenistas com fisioterapeuta na quadra, se necessário. Então, assim, outro patamar para receber um torneio, então isso é muito importante para todos. Legal. Vitão, nós falamos bastante aqui, tem mais algumas fotos aí do nosso querido João Rezende? Olha aí, ó. Esse é o trabalho mais legal que tem para fazer com as crianças. Isso são as aulas, né? São as aulas. Onde é essa quadra? Essa quadra é lá no condomínio São Pedro, um dos nossos clientes, né? Que a gente atende. Esse, se não me engano, é o senhor do Ricardo Fiorotti, que é um amigo meu. Estavam fazendo uma aula comigo. Essa é a equipe de beach tênis do professor Marcos Santos, tá? Só para a gente deixar bem explicado, eu hoje ainda trabalho com o professor, né? Na equipe dele. Eu tenho a minha empresa de tênis, né? Só que a minha empresa trabalha junto com a dele. Qual é o nome da sua empresa? A PB.Tênis. A PB? É PB Tênis. PB Tênis. PB Tênis. Porque eu tenho, dá pra perceber que eu tenho um bigode. Pai né? Bigode? Pai Bigode. Então eu ia te perguntar, que história é essa de Pai Bigode? O que acontece? Lá na rede social. Eu comecei a usar um bigode. E um dia eu tava dando uma aula, eu tinha acabado de ter meu primeiro filho, aí um aluno meu, Pai Bigode, põe a bola aqui na mão, porque ele tá indo muito longe. Aí pegou? Pegou, aí já era, aí todo mundo me chama assim. Então aqui, ali é a equipe, né? Esse é o grupo de vôlei lá da Dalquímica, que eu faço parte também, eu arrisco em alguns esportes, né? Voleibol. Voleibol, Que posição você joga no vôlei? Eu no vôlei, onde me colocar, eu tô jogando, tá tranquilo. Aí, Paulo. Essa é a galera lá do vôlei da Dalquímica, que eu faço parte mais de quase 15 anos lá desse grupo. E aí, ó, é onde a gente faz a nossa divulgação de aulas de tênis e beach tênis. Já queria aproveitar o espaço para agradecer mais uma vez. Faz o merchan aí. Fazer o merchan. Então, me sigam nas redes sociais, @pai.bigode é meu perfil de Instagram pessoal. @pb.tênis é a nossa escola de tênis, tá? Pro ano de 2022, 2023, eu quero participar de outras etapas do circuito internacional. Então, se algum empresário, alguém que estiver disposto a me apoiar, a me ajudar a disputar mais etapas e levar o nome do Guarujá no circuito do tênis ITF aí, por favor, entre em contato ou com o Nelsinho ou com o programa ou comigo. Estamos abertos aí para fazer novas parcerias e poder disputar. Na minha agenda, o próximo torneio ITF é o de Ribeirão Preto, no final de maio. Opa!
tá? Então eu já tô me planejando para esse ITF, é o ITF 200 lá em Ribeirão Preto. E fica aqui aberto o convite dos empresários, das pessoas que podem me apoiar, a me ajudar nessa caminhada para a gente levar o nome do Guarujá no tênis aí mais para frente. E aí o beach tênis, né? Onde o professor Marcos exige tanto que eu jogo, então o beach tênis eu não dou tanta aula, beach tênis eu sou atleta também. Então volta e meia eu estou em São Paulo disputando alguns torneios, brincando um pouquinho de beach tênis. Vou jogar um torneio agora final de semana, da CESP, né? Lá em Santos. Na barraca da ABB. Olha eu jogando vôlei. Aí é vôlei. Eu brinco de vez em quando. Você falou futebol, que posição que você jogava? No futebol eu sou goleiro, eu jogo goleiro, tem razão. Você falou e a gente falou até da estatura. Exatamente. Aí é uma foto lá no ITF, né? Esse foi no segundo jogo. A gente estava na disputa aí do segundo jogo de simples do ITF. Legal. E muito bom. Então você é goleiro. Sou goleiro. E que time que você torce? Eu tenho 2 times, né? Muitos vão brigar comigo agora. Aqui, eu não sou daqui, né? A gente chegou aqui em 99, então minha mãe é torcedora do Internacional. Então, pela minha mãe, eu torço pro Inter. Mas aqui em São Paulo, eu sou corintiano. Inter de Porto Alegre. Porto Alegre. E você é gaúcho? Minha família é toda de lá. De que lugar? Santana Livramento. Santana do Livramento. Isso, extremo sul ali, né? Divisa com Ribeira. E aqui, assim, eu não sou muito... Você nasceu lá mesmo? Eu sou nascido em Londrina, na verdade. Paraná. E muito novo voltamos pra lá. E viemos pra cá depois. E meu pai... Então, na verdade, você é paranaense de nascença. E no time de Várzea, que time que você agarrou? Eu joguei no Saldanha, eu era goleiro de lá. Goleiro do Saldanha. Joguei algum tempo nos times aqui da Vila Áurea, né? No Vila Severo, joguei ali pro pessoal, aí depois fui parando aos pouquinhos. O tênis tomou muito tempo nosso, aí teve que parar de jogar. Saldanha foi um clube que eu frequentei na época que o Julinho ainda era diretor e eu estava no Exército e lá tinha uma equipe de época da discoteca, né? Aquelas coreografias, coisa e tal. Saturday Night Fever, Bee Gees. Então, eu era do samba, né, Paulo? Eu era de outra. Rapaz. Só pra não esquecer também, queria deixar só alguns abraços. Deixar agradecimento. Mas ainda não terminou o programa, não, João. Calma. Achei que tava terminando. Mas está chegando no final. Está chegando ao final, em nome de Sindiserve, o Sindicato de Servidores da Prefeitura Municipal de Guarujá, o Sindiserve, que fica ali na rua Manuel Hipólito do Rego, número 84, no Jardim Boa Esperança, em Vicente de Carvalho. Todos aqueles que quiserem se associar, que não são associados ainda e forem funcionários da Prefeitura, sejam eles funcionários efetivos ou comissionados, podem ligar lá para a Secretaria do Sindiserve e obter todas as informações. 3383-1014, 3383-1122 ou por meio do WhatsApp 974186023. Todos os associados do sindicato têm atendimentos de saúde, de qualidade, hein? Cursos, descontos em todo o comércio, plano odontológico, seguro de vida, departamento jurídico, plano de saúde, novo salão de eventos e outros benefícios também. Sindiserve está com tudo e não está prós, o nosso amigo Zoel com o Palmeiras na final contra o Água Santa. Agora sim, você pode dar um abraço aí. Não é o programa da Xuxa, mas fica à vontade. E aqui, falar que o Palmeiras tá louco, ganha tudo, hein? Não tá dando sossego pra Quarta ninguém. decisão de Paulista consecutiva, hein, gente? É a quarta consecutiva. Não tem como? Palmeiras e Flamengo não tem como. Tá passando da bola. Tá passando, tá acima da média. Vamos lá então, João. Bom, queria primeiro agradecer a minha esposa que ele tá assistindo pela paciência aí, né? Que foram semanas bem difíceis, mas com êxito depois da competição. Professor Marcos, obrigado por toda a preparação. Professor Márcio também, que cedeu espaço junto com o aluno com Gilson lá para a gente treinar, para se preparar para as duplas, muito obrigado. Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Guarujá, obrigado à parceria, esse ano vai ser um ano grande. Estou aproveitando o canal para fazer uma promessa, a gente vai chegar nas competições, vamos chegar com incentivo, vamos chegar com uma equipe forte, vamos representar bem a cidade. E agradecer aos demais que participaram, que sabem que participaram, o Carlos, meu preparador físico, meu manager, que cuida da minha parte toda essa assessoria. E é isso. Muito obrigado, Nelsinho. Obrigado, Espaço. Tá Legal, bom? João. Um grande abraço a você. Parabéns pelo feito e microfone e câmera à disposição para outros eventos que você for participar. Tá bom, Paulinho? Um grande abraço. Outro para você. Quinta-feira estamos de volta aí para falar um pouco mais das notícias esportivas e com convidados muito especiais, assim como o João. Kickboxing. Quinta-feira tem kickboxing. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Missão cumprida. Retorno à base. Tchau, tchau.